Olá, escritores! Que bom ter você aqui de novo. Hoje eu tô com uma convidada especial e ela tá assim super ansiosa, animada. Ela acabou de ter o primeiro contato com o último filho dela, que é esse livro aqui, Entre Caminhos. É um livro que ela escreveu com outras 4 amigas e hoje ela veio aqui para contar para vocês como foi esse processo de escrita, os perrengues, as alegrias, todo o acompanhamento que a gente fez com ela. Ela vai contar para vocês como funciona então um livro de coautoria. Até agora eu só trouxe escritores que escreveram seu próprio livro sozinhos, mas hoje eu trouxe uma pessoa para conversar com vocês sobre um livro de coautoria, que é um livro escrito por mais de um escritor. Então, quero apresentar para vocês a Edna de Oliveira. Ela é psicóloga, ela tem um trabalho muito bacana na escola terapêutica. As amigas dela, algumas são psicólogas, tem contadora, tem empresária, tem estudantes, então é um grupo bem variado, Misto. bem misto. E a Edna veio contar pra gente como foi essa experiência. Obrigada, Edna. Obrigada a você, Ana. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você no seu canal e dizer que eu estou muito feliz, né, com o nascimento do nosso filho, número um. O número 1 é o primeiro. Virão outros, com Isso aí. certeza. Estamos felizes, né, por esse trabalho. Foi realmente um desafio essa obra, né? Você e o Eduardo acompanharam, mas está aí o resultado e eu creio que vai ser bênção para a vida das pessoas, vai ser assim uma luz de repente para pessoas que estão Sim. passando por dificuldades e problemas. Estamos ansiosos aí agora para o lançamento, né? Para os vários eventos de lançamento. Vários eventos aí, as agendas já É estão. isso aí. Conta para o pessoal como foi que surgiu a ideia na sua mente de, opa, vou escrever um livro, vou chamar as amigas. Tem gente que chama as amigas pro rolê, né? Você chama as amigas para Por um escrever um livro. livro. Ela é muito cultural, gente. Conta pra gente como é que foi esse start, assim, nossa, eu preciso escrever um livro com minhas amigas. Então, na verdade, surgiu não por acaso, que não existe acaso, a gente sabe disso, tudo tem um propósito. Mas eu comecei a escrever esse recorte, né, de um pedaço da minha história em 2020. E deixei lá no Drive, ia escrevendo aos poucos, né? E aí, depois de 5 anos para cá, de 4 anos para cá, eu comecei a atender, né, depois de ser psicóloga. E aí eu comecei a ouvir histórias, tá? Belas histórias de superação, e que muitas vezes as pessoas estão ali na nossa frente e não sabem que ela tem uma bela história, porque ela ainda está com dores, né? E aí trabalhando com essas mulheres, né, e conversando, ouvindo as histórias delas, eu, retomando a escrita do meu livro, tive a ideia de chamá-las, então, para o meu livro. Então, era para ser um filho único, e eu falei, não precisa ser só meu. Um filho de uma mãe, agora é um filho de 5 mães. Pode ter mais histórias e vai incrementar, vai dar mais brilho ainda para essa obra, e é isso mesmo que eu vejo ali. As Eu vejo. histórias desse livro, elas têm um ponto em comum. Todas elas passaram por problemas, por situações bastante. Eu não sei nem a palavra para usar, Peculiares. porque, sinceramente, teve histórias que eu, É. enquanto lia, eu tive que parar e reler e pensar: não é possível que aconteceu isso com essa pessoa. E são histórias fortes, nenhuma delas teve a vida fácil, teve nenhuma delas que foi assim, melzinho na chupeta. Todas elas passaram por dificuldade em algum âmbito da vida. É. Umas na infância, outras por questões de doença, desde sempre, outra enfrentou um câncer muito, muito severo, né? Gravidez na juventude, Abandono, abandono, humilhação. muitas situações assim que poderiam tornar essas mulheres, se elas não tivessem encontrado a cura, se elas não tivessem encontrado um caminho, né? Isso. Porque esse livro ele fala sobre caminhos. Cada uma Caminhos. delas encontrou um É. caminho para conseguir Superar. superar cada situação, né? E hoje estão aqui contando suas histórias. Qual era o seu caminho? Então, vamos dar um spoiler, então, um Bem de pouquinho, leve, bem de só, leve, tá bom. só uma pincelada. Como você falou, né, a gravidez ali bem jovem me trouxe a questão do abandono, né? Uhum. Não chora. Meu Deus, você vai chorar, meu amor? Mas é de alegria.
O que eu hoje eu me emociono e cada vez que eu conto em igrejas, né, que eu trabalho com mulheres, eu vou fazer preleção também, né, para mulheres, Sim. ministrações para mulheres, Uhum. eu me emociono. Mas cada vez que eu me emociono, não é por conta da dor, mas é Já por conta passou. de eu poder estar chegando e usar a minha história para reconstruir outros caminhos. Isso é Então, lindo. é essa parte que me emociona. E quando eu estou escrevendo, e cada vez que eu leio, Você se eu me emociono. emociona. A escrita é terapêutica, É, né? exato. Fala um pouquinho sobre Então, isso, porque eu sempre cito que escrita é terapêutica, escrita é porque para mim terapêutica. já passaram alguns escritores que me contaram Isso, que escreviam de madrugada e aí naquele momento de escrita eles isso, revivenciavam tudo aquilo e aí alguns isso. ressignificaram e Uhum, retomaram é. ali coisas do passado que precisa, que na cabeça deles estava tudo limpo, mas daí Estava quando você vai resolvido, escrever, né? Isso. aquilo volta e aí você tem que ir novamente lá e Então, na psicologia, na minha abordagem principalmente, nós usamos bastante a escrita terapêutica, justamente porque, assim, hoje nós vemos, né, numa juventude, a geração de agora, querendo sempre colocar panos quentes sobre as coisas e vamos embora. A fila uhum, andou, né, amor líquidos, relacionamentos líquidos, tudo se torna líquido, né? superficial. Superficial. Então, se a gente for ver bem nessa pegada, nessa vibe, o que que acontece? Nós temos que reviver a dor Uhum, todas as vezes e quantas vezes forem necessárias para ela ser curada. sim, E a escrita terapêutica é uma das momentos que você revive a dor. Então, não é sim. fugir da dor. É isso que é o princípio, né, da psicologia, da terapia. É você elaborar a dor e depois fazer um novo significado, Uhum. E ressignificar. a parte boa da escrita é que você não vai comunicar com ninguém. Você tá ali com você no seu momento, então não tem vergonha, não tem trava, não tem. Porque às vezes para Tem, às falar, às vezes vezes tem, tem, né? né? Às vezes Às tem. vezes Às vezes a tem. gente pede para alguém fazer uma escrita e na outra semana não Na conseguiu. verdade, não deveria ter, porque é Mas só você tem. com você mesmo, Mas né? tem. Mas é uma ferramenta poderosa. Muito. Então, cada vez que a gente escreve, que a gente lê a nossa história, é igual você falou, Edna, todas as vezes que você for ler e você pode escrever um capítulo, uma linha, Você vai né? mudar alguma coisa. Você vai mudar ou vai incrementar ou vai Sempre, melhorar e vai sempre. colocar coisas que você vem lembrando. Uhum. Então, é muito legal a escrita. Então, é assim, é uma experiência maravilhosa e faz Recomendo que todo bem. mundo faça. Mesmo que não Recomendamos. seja para escrever um livro. Isso Às vezes você mesmo. teve ali um período na sua vida, né, que foi conturbado, Exatamente. foi bagunçado. Escreva cartas. Tem muita gente que escreve cartas para outras pessoas Isso. que você nunca vai entregar. Mas escreve, põe É para uma das fora, não ferramentas é? também. Então, olha que legal. Você está falando uma coisa bem legal, aproveitando esse gancho da escrita. Quando nós temos alguém, por exemplo, no nosso passado, que nós, de repente, a pessoa nem está mais entre nós, Não né? tem como você. É, Uhum. como que você vai elaborar isso? Você vai escrever como se fosse mandar uma carta para essa pessoa, Uhum. tudo que você tem vontade de dizer para essa pessoa, seja coisa boa ou coisa negativa, né? Positiva ou Sim. negativa. E aí você vai escrevendo tudo aquilo que você não teve oportunidade de falar, como se você fosse mandar mesmo a carta. De repente, você quer falar alguma coisa para a criança do seu passado que você não conseguiu falar, ninguém Uhum. conseguiu ajudar você a soltar Sim. aquilo. É aquele Também você pode acolhimento da criança, escrever. da sua criança. Exatamente, eu trabalho muito com Uhum. essa, então é legal mesmo. É uma ferramenta A escrita é poderosa. muito poderosa, né? E assim, eu sempre falo uma frase que já virou meio que clichê por aqui, se você procurar, acho que todos os vídeos devem ter, que eu falo que o livro, diferente de vídeos ou de outras maneiras de comunicar as coisas, de salvar coisas para o futuro, o livro ele é uma coisa que você não consegue apagar. Dificilmente você vai conseguir pegar todos os livros seus, esses aqui que a gente imprimiu, sei lá, 400 ou poucas cópias, sumir com todos, Não tem extinguir o como. livro, aquele determinado volume do mundo. Sempre em algum lugar vai estar ele lá. O vídeo, se o dono do YouTube der uma louca na cabeça dele, ele Apaga, quiser né? apagar tudo do YouTube, some tudo e todos os seus vídeos foram pro Beleléu. Se Uhum, você grava vídeos no seu computador e salva lá pensando que tá um dia, entra alguma coisa dentro do seu computador e apagou, já era. Agora o exatamente. O livro, livro não tem daqui como. 40 anos, esse livro das meninas pode estar em alguma prateleira por aí, a neta, a Uhum, bisneta, a tataraneta encontra e vai ler a história da sua avó, bisavó, é, e vai ser ali impactada por aquilo que aconteceu. há muitos O anos. livro ele é perene, ele é um legado. Então, além de você deixar um legado de honestidade, de Uhum, valores, de princípios, o livro ele também é um legado onde com você pode certeza. deixar
muito claro, muito explicadinho esses seus valores, Isso, né? Seus princípios. Então, isso é livro bacana. é realmente uma coisa é muito especial para quem escreve e quem gosta de ler também sente essa raridade que o livro é, sabe? Cada livro é único e cada livro tem ali a alma de quem escreveu. Então, eu sou apaixonada por isso. Então, se deixar, eu fico meia hora falando só Falando do quanto o da livro é escrita. maravilhoso. Então, Ana, respondendo a sua pergunta, do meu recorte, né, da minha história, a minha história foi de abandono. Né? Então, no Uhum. momento da minha juventude, onde eu fiquei grávida, e essa pessoa não teve a responsabilidade de caminhar junto com essa gravidez. E aí, além desse abandono, né, tinha todo um histórico familiar, Sim. né, tinha histórico de igreja, que eu sempre frequentei igreja. Uhum. Então, 35 anos atrás, você imagina o que era isso. Foi quando eu nasci. Olha, se você é mãe dela. Foi quando eu nasci. Então, 35 anos atrás, pensa que era isso. Né? Imagina. E aí, sabe aquela coisa assim que as pessoas falam, um ditado muito antigo, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai. Caiu, é? Caiu. Eu vou discordar um pouco dessa fala. Por quê? Porque é o seguinte, você sofre o abandono, daí você sofre a rejeição da igreja, a rejeição da família, aí você perde o emprego, fica desempregado. Aconteceu tudo. Ô, fase. E aí você se vê. Numa Tá, e daí você situação. perde as amigas, né? É, Aí você perde os perdeu amigos. tudo. Ficou Aí sozinho. você se vê, e agora? Quem sou eu? Aonde estou? Aonde eu vou? Para onde eu vou? Né? Uhum. E aí, nesse momento, começa toda essa experiência que eu digo sobrenatural com Deus, né? Que eu tive, que é muito marcante, que eu conto isso no livro, não vou contar agora, senão daqui a pouco as pessoas Por não vão favor, ler, né? E aí, essa experiência sobrenatural é que me fez sair, né? Desse buraco, não foi de repente, claro, mas pelo menos um primeiro momento de desespero, né? Uhum. Que a gente passa, que tem sempre um momento X, né? Tem Sim. sempre aquele momento. É o E pico, né? aí, isso mesmo, né? Que daí esse ponto-chave, esse pico, as pessoas vão ler também no livro, não vou contar, né? Que daí eu consegui começar uma nova trajetória, começar a ver as coisas diferentes, né? E daí venho trazendo tudo isso, né? E aí, esse filho, né, tem uma história junto comigo, né? Então, eu e ele, muito bacana, em que as pessoas julgavam, pelo menos, não sei se como é hoje, mas a maioria das pessoas julgam a história sem ler, sem conhecer o futuro, não tem como, né? E as pessoas falavam muitas palavras negativas a respeito dele. Uhum. Então, esse não vai ser nada na vida, esse vai ser um ninguém, esse não tem um pai para educar, mas eles esqueceram, né? Que quando Deus, né, ele falou que meu filho teria ele como pai. Precisa de outro pai, não. E aí eu conto a história, um pouquinho da história dele, Uhum. que ele autorizou também, né? Uhum. Quando eu conversei com ele sobre o livro, e ele conta um pouquinho também as experiências dele. Então, hoje meu filho está fora do país, né? Bem sucedido, graças a Deus, com família, trabalha numa multinacional, né? E eu nunca tive condições de dar para o meu filho um colégio particular, né? Mas você deu o melhor que você tinha. E Você isso deu que eu educação, você deu falo no amor, livro, deu coragem, exatamente, encorajou, né? encorajando. E hoje ele é quem ele é, né? Chegou onde chegou. Então esse recorte é sobre isso, né, da minha vida. Uhum. Então assim, depois disso tiveram várias outras histórias. Eu já falei para você que virão outros livros, né, bacanas também. Mas esse é o recorte desse tempo da minha vida. Que bom, é bom ouvir. E agora me fala como foi escrever isso. Que momento que você parou para escrever? Você tinha uma rotina de escrita? Um ritual, que tem gente que tem ritual, não sei se você sabe, mas tem gente que tem ritual de escrita. Pega o café, aí vai. Não, Você eu não tinha alguma tenho. coisa? Não, eu sou bem Só. aleatória. Que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Meu Entendi. marido tá ali, ele sabe falar que é verdade. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí tem hora que eu parei de atender aqui, eu entro lá no livro e Escreve um começo a pouquinho. escrever. Deixa eu ver onde eu parei, né? Mas quando começou mesmo, acho que é legal eu falar, né? Foi quando eu fui visitar o meu filho pela primeira vez lá em Londres. E eu estava num momento lá com o meu netinho, né, o Gabriel, nos braços, num parque, né, ali, e eu lembrei, começou a vir à minha mente a minha história. Uhum. E a história estava ali acontecendo com ele também, né? Que eu estava lá em Londres. E aí eu falei, por que não escrever?
Foi em 2020, né? Tanto que eu começo o meu capítulo assim, Londres 2020, Londres 2020, né? Uhum. Então, você veja bem, são 4 anos praticamente, né? 4 anos e meio que deu um start de eu escrever. Até uma amiga minha falou, Edna, você tá aí, por que você não escreve, né? Ela conhece a minha história. Eu falei, sabe o que é mesmo? Vou começar a escrever. E daí lá também eu aproveitava, às vezes saía sozinha, numa praça, num parque, levava o meu celular e começava a Uhum. digitar algumas coisas no meu celular para depois passar para o meu drive. E Uhum. aí foi, né? E daí fui nessa vibe toda, como eu te falei, que culminou lá quando eu comecei a atender essas mulheres e elas também trouxeram histórias maravilhosas. Eu falei, agora a gente vai. E daí foi o que aconteceu. Muito legal. E juntar tudo isso foi bem interessante também. Aí entrou a minha participação nesse Isso. rolê todo. Que chegaram às 5 para mim, Ana, a gente quer escrever um livro. Falei, então tá bom. Então a gente foi Vamos escrever. organizar numa primeira reunião, eu nem lembro que mês que foi. Inclusive, eu estava lá em Londres na primeira reunião, É, né? De novo, né? ah, Pela segunda verdade, na vez. segunda vez. E aí a gente fez essa primeira reunião, eu nem lembro se estavam todas, acho que não, acho que faltou uma ou outra. E aí eu expliquei como funcionava o meu trabalho, expliquei como seria todo o processo, elas ficaram super empolgadas e animadas, aí de repente tchum, sumiram. E passou um mês e passou dois, e eu ali, gente, por favor, Cadê, vamos, né? cadê? E assim, a escrita, ao mesmo tempo que ela é algo bem prazeroso, ela é muito desafiadora. Então eu ouvi de algumas delas, eu não consigo, não sai. Eu não sei por onde que eu começo. Como que eu começo contando isso? Ah, isso aqui não faz sentido aqui no meio. Então, a escrita, ao mesmo tempo que ele é prazeroso, que é ali um instrumento de cura, é também um Desafiador. desafio. É um desafio. Então, Isso. se você vai escrever sua história, não vai assim tão na inocência que é porque é a minha história que eu vou Isso, escrever aquilo que eu te numa falei, a sentada. Não, dificuldade, não isso. vai É, escrever numa sentada, porque você tem todo o conteúdo na sua é. mente, mas daqui para cá você precisa de uma orientação, às vezes Isso. você precisa de alguém para te falar, olha, segue por aqui que eu acho Vai que por vai dar esse mais caminho. certo. Então foi isso que eu fiz com elas. E aí eu fui observando como surgiu o nome do livro, né? A Elisângela, ela colocou ali o título dela Caminho do Milagre. E aí eu sugeri, por que vocês não colocam cada uma um caminho? E aí surgiu o título Entre Caminhos. Então tudo veio, o título não veio antes do livro. A princípio não tinha nem Não nome, tinha nem nome, exatamente. né? Na verdade, o que aconteceu? Você falou, por que então vocês não trabalham nessa vibe, nessa pegada de caminhos, alguma coisa relacionada? Uhum. E eu trouxe O título o Entre título Entre Caminhos. Caminhos, né? Aí Uhum. um segundo O nome ali, um subtítulo ali subtítulo, né? veio É. uma montagem de várias Aí ficou o ideias. caminho do milagre, o caminho Uhum. da fé, o caminho da ressurgência, o caminho do perdão. Isso, exatamente. E Daí a ficou gente, bacana. a gente, cada capítulo Isso. tem essa mensagem, né? É, De um caminho diferente que elas seguiram para chegar hoje na culminância de escrever um livro e contar a sua história. isso E foi mesmo. assim, foi um projeto que eu tô bem orgulhosinha. Eu vou falar bem a verdade, eu tô bem Que orgulhosinha, bom! Achei porque que a Ana ia surtar com a gente. quase Quase. faltou isso. Ainda bem que não surtou. Mentira! Terminamos. Mas assim, eu tô bem orgulhosinha do final do trabalho, porque ficou muito bem encaixado. Porque Ficou. assim, são pessoas diferentes, com escritas diferentes, com maneiras de pensar diferentes, Isso. com linguagem diferente, com escolha de palavras diferentes. E você tem que ter o cuidado quando você vai fazer um livro em coautoria para que um texto não fique muito denso, pesado, Isso. com palavras difíceis, É. né? Com ali e outros fiquem muito rasos, com palavras muito simples. Então a gente tem que tentar equilibrar tudo É. para que o livro todo tenha esse Essa conteúdo coerência. equilibrado, isso. Tanto a coerência, não tanto no conteúdo, até porque são histórias diferentes, apesar de Diferença. todas seguirem o mesmo caminho, mas uma Uhum. coerência linguística, sabe? Para que não fique um texto pesado, difícil de ler, e o outro muito fluido, muito. Então, todos eles no mesmo equilíbrio, e a gente alcançou isso nesse livro. Ainda bem. Eu recomendo muito que vocês adquiram o livro de vocês. A Com gente vai ter certeza. lançamento. Você pode passar a agenda do lançamento, por Vamos favor? passar. Já temos lançamento quinta-feira, amanhã, né? Dia. Na verdade, Amanhã é dia amanhã vai 14, ser né? mais dia 14. Amanhã vai ser mais uma apresentação, não vai ser Uhum. um lançamento, né? Dia 18, na Livraria Página, no Shopping Estação, às 19 Muito horas. chiques.
muito chiques. Dia 19 vai ser na Igreja Batista Nacional no Cajuru. E dia 4 de abril na Livrarias Curitiba do Shopping Jardim das Américas. Muito chiques dois. Então, estão todos convidados para estar conosco nesse lançamento. Vai ser mais alegrias ainda, né, Ana? É isso, gente. Mais alegria, mais emoção, mais choro, com certeza. Levem seus lencinhos, porque com certeza vai ter gente chorando, vai ter gente emocionada, porque realmente é um trabalho em equipe, é um trabalho em conjunto, que deu trabalho, mas que está hoje aqui em cima da mesa, a coisa mais linda do mundo, para que vocês possam ler e se aprofundar na vida delas e tirar suas lições. Porque de todas essas histórias, as lições e os valores e tudo que elas passam é o que fica, né, no coração de cada um que lê. Edna, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, por toda a paciência, por todo Esse o é meu amor. trabalho, a gente toma maracujina todo dia para isso. Imagino. Acho que nesse livro você ter tomado Rivotril. Esse aqui foi Rivotril. Não, brincadeira, gente. Litros de maracujina, né? Que era uma loucura. Foi demais. Era ali, muita mulher junta, gente. Muita mulher junta. É uma tagarelice que vocês não imaginam. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Compartilhem, sigam aí nosso canal, curtam nossas publicações. A gente está lá no Instagram com @VCAutora. A gente também está no YouTube, aqui nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, põe lá aquele negócio do sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada, Edna. Obrigada. Obrigada eu. E até o próximo livro da Edna, que em breve vem. Já estamos aqui conversandinho sobre isso. Isso aí. Tá bom? Beijo. Obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.